Então, pessoal, temos as ondas mecânicas, as ondas sonoras, as ondas eletromagnéticas e seus exemplos, como já mencionado. Falaremos então agora, já que vocês têm uma noção do que se trata ao nosso redor ou a natureza de ondas, vamos agora ver as propriedades da onda. Então, imaginemos que nós temos aqui um gráfico, né, cartesiano, aqui é o eixo Y, aqui é o eixo X. Aqui nós teremos, por exemplo, o tempo ou a distância, né? Vamos colocar aqui a distância, né? Pelo qual essa onda se propaga. E aqui nós temos o campo elétrico ou eletromagnético, ou o campo magnético ou elétrico. Por exemplo, né? Ou aqui pode ser qualquer tipo de onda, tá? Por exemplo, né? Se nós começarmos então, essa curva preta é como que a onda, é o que modela matematicamente essa onda. Então, se nós começarmos aqui, por exemplo, né, nós vamos fazer nós vamos ter um máximo aqui, depois a gente começa a descer, né? E depois sobe de novo, tá? Quando nós saímos daqui, subimos, descemos e paramos novamente nesta linha aqui onde começou, nós dizemos que aqui nós fechamos um período. Ou, em outras palavras, se nós, em vez de pensarmos nesse ponto e nesse ponto para definir um período, vamos pensar nesse máximo aqui e ele vai já começar no alto, vai descer, vai até o vale, né, que é o vale, aí ele sobe e encontra-se aqui, nesse segundo máximo, primeiro máximo, segundo máximo. Esse processo de dois máximos ou de dois mínimos, que seria o outro mínimo aqui, nós chamamos isso de comprimento de onda. Que é representado pela letra grega lambda. Então aqui seria o comprimento de onda pegando dois máximos ou dois mínimos. Aqui o comprimento de onda é o mesmo, se você pegar dois máximos ou dois mínimos, ou até mesmo esses dois pontos aqui, tá? Então são partes, né, periódicas, onde você vai ter um máximo, esse máximo fecha um ciclo, e esse ciclo, né, de começar no máximo, ir para o mínimo e subir para o máximo de novo, a gente chama de um período, né? Um período. Período P. Bom, então, se nós temos aqui, ó, vamos supor, né, por exemplo, né, que essa onda, né, ela, por exemplo, ela em um segundo, por exemplo, ela feche esse período, que equivale a esse comprimento de onda. Então, se nós temos a velocidade de uma onda é igual à distância percorrida por ela dividido pelo tempo, não é isso? Então, ou seja, se nós temos então aqui, olha, a distância pelo qual a onda percorreu, que é o comprimento de onda. Digamos que esse comprimento de onda seja de 3 metros. Um exemplo, você mediu os dois máximos ou dois mínimos, ou um período dessa onda, e dissemos que essa distância, ou esse comprimento de onda, é 3 metros. Então, a velocidade da onda vai ser igual à distância. Essa distância é o comprimento de onda, que é de 3 metros, e esse tempo é o período. Quanto tempo que leva, né, por exemplo, para ela fechar esse comprimento de onda? Nesse caso, esse período nosso é 1 segundo. Então, nós teríamos 1 segundo, né? Então, esta seria a expressão da velocidade, e essa velocidade dessa onda seria 3 metros por segundo. Ela se propagaria a 3 metros por segundo. Essa expressão aqui, né, nós podemos expressá-la da seguinte forma: V vai ser igual ao comprimento de onda sobre o tempo, né? E ainda nós podemos dizer que V vai ser igual ao comprimento de onda vezes F. O que é esse F? Né? Esse F vai ser 1 dividido por tempo. Desculpa.
esse F vai ser igual a 1 dividido pelo tempo. Isso é a frequência. É 1 dividido pelo tempo. Né? Então aqui é uma forma de expressarmos a velocidade de uma onda. Né? Então, ou seja, uma onda ela tem a sua velocidade e uma onda ela é caracterizada. Então a onda ela é caracterizada pela sua frequência F, né? E pelo seu comprimento de onda lambda. Então, nós definimos aqui por essa figura e preenchemos parte desse slide. Vamos agora aproveitar o que já está no slide. Nós temos aqui, então, uma onda eletromagnética. Ela vai ter uma componente elétrica e uma componente perpendicular magnética. Isto é o que caracteriza uma onda eletromagnética, que é uma onda que se propaga numa direção perpendicular a uma outra, numa outra direção. E isso é o que caracteriza a radiação eletromagnética. E toda onda, seja onda mecânica, sonora ou onda eletromagnética, elas têm duas características, que são a frequência da onda, que aqui a gente colocou a letra grega Ni, né, que também a gente vai chamar de F, na verdade, né, F. E temos o comprimento de onda já conhecido. E V é a velocidade, né, que a gente já vê, que é o V aqui que a gente usa. Então, são duas coisas que vão caracterizar uma onda se a velocidade for constante. A frequência, que a gente vai usar o F quase sempre, e o lambda, que é o comprimento de onda. Então agora, uma onda mecânica tem uma certa velocidade, porém, como o nosso curso vai, e a nossa disciplina, a nossa ciência da química instrumental foca na interação da radiação eletromagnética com a matéria, nós focaremos nas radiações eletromagnéticas ou ondas eletromagnéticas. E essas ondas, no vácuo, apresentam uma velocidade v constante. Essa velocidade é representada pela letra C, que é a velocidade da luz, que é 300 mil km por segundo. Então, se nós temos aqui, ó, como é que seria a expressão então? C, que é a velocidade da luz, vai ser igual, pegando essa fórmula que nós deduzimos aqui, a velocidade da luz vai ser igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Aí olha que coisa interessante. C é uma constante. Então nós já conhecemos o C. Se nós conhecemos o C, né, o que caracteriza a nossa radiação eletromagnética vai ser somente o comprimento de onda e a frequência. Então, por exemplo, se eu souber a frequência, colocando em evidência o comprimento de onda aqui, se eu souber a frequência, né, eu consigo obter o comprimento de onda. Se eu souber o comprimento de onda, aqui é o comprimento de onda, aqui vai ser a frequência, tá? Colocando em evidência essa expressão com relação ao comprimento de onda. Comprimento de onda aqui, a frequência vem aqui para baixo no denominador. Então fica comprimento de onda igual à velocidade da luz, que é o C, dividido pela frequência. Então, ou seja, se eu sei a frequência, eu consigo calcular o comprimento de onda. Se eu sei o comprimento de onda e sei C, eu consigo calcular a minha incógnita, que é a frequência. Uma outra informação importante é que o comprimento de onda é inversamente proporcional à frequência. Então, quanto maior for a frequência, ou seja, quanto mais rápido a onda se propagar em 1 segundo, ou num período de 1 segundo, que é o tempo que leva para sair de 2 máximos ou 2 mínimos, quanto mais rápido essa onda se propagar, ou seja, maior for sua frequência, menor será o seu comprimento de onda. Então, estas propriedades são importantíssimas e tem que ficar bem registrada e bem gravada e bem compreendida por vocês. Tá? Então, resumindo, são duas propriedades que definem a radiação eletromagnética, uma vez que a sua velocidade C é constante, que é a velocidade da luz, dada por 300 mil km por segundo. Então, essas propriedades que caracterizam uma radiação eletromagnética é o seu comprimento de onda e frequência. Se eu sei o comprimento de onda, eu consigo calcular a frequência e vice-versa.